Oi gente, tudo bom com vocês? A gente volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e aqui nesse canal eu trago um pouco da minha vida aqui no Canadá, sendo estudante de comunicação, mas eu também quero trazer um pouco de assuntos pessoais e coisas que acontecem aí por trás das câmeras. Foi muito engraçado quando eu dividi lá no meu Instagram que eu fui diagnosticada com TDAH. Então, né, eu tô aqui editando esse vídeo. E não sei se vocês sabem, mas todo esse meu diagnóstico ele foi feito aqui no Canadá. E aqui no Canadá, o TDAH, ele é conhecido como ADHD. E eu percebi que eu falo o vídeo inteiro a sigla errada. Eu falo TDAH em vez de TDAH. Só isso aí já é o suficiente pra vocês verem como que a gente deixa passar coisas que são simples, assim, sabe? Mas aí editando eu percebi. Então está aqui o meu disclaimer, que não é porque eu não sei o nome da condição, e sim porque eu aprendi ela em inglês e eu vi a sigla 5 minutos antes de eu começar a gravar o vídeo. E eu falei ela errada o vídeo inteiro. Então é isso. Só pra a gente continuar aqui, isso eu queria falar. Porque quem vê de fora, né, não imagina o que passa aqui dentro dessa cabecinha. Então, foi um processo bem doloroso até, mas agora as coisas estão ficando melhores e vocês vão entender por quê. Mas, basicamente é isso. Hoje eu vou dividir com vocês um pouco de como foi, né? Basicamente, as coisas que fizeram que eu questionasse se eu tenho essa condição neurológica ou outras condições. Quero deixar aqui o disclaimer de que eu não sou médica, eu não estou aqui diagnosticando ninguém. Eu estou apenas compartilhando a minha experiência e se você se identificar com ela, você pode entrar em contato aí com o seu médico, com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, para saber se existe a possibilidade de você fazer um teste para ter certeza que é esse o seu diagnóstico, porque muitas das coisas que eu vou descrever aqui se enquadram em outros diagnósticos também, né? Então você pode ouvir e falar, puta, é isso que eu tenho, mas só um especialista vai poder saber, vai poder te dizer, olha, de fato é isso que você tem, é isso que você precisa trabalhar, é esse medicamento que você precisa, beleza? Bom, para começar, vou dar um pouco de contexto, né? Eu sempre fui uma criança muito calma, tipo, eu acho que quando as pessoas ouvem TDAH, você já imagina aquela criança pulando, aquela criança que não consegue ficar quieta, e não era o meu caso. Eu era uma criança que eu vivia mais no mundo da lua, sabe? Muito dentro da minha cabeça, sempre muito quietinha. Era uma criança que eu gostava muito de ficar sozinha, porque, né, eu ficava lá na minha cabeça, lá viajando. E eu também não era uma criança que eu tinha dificuldade dentro da escola. Eu não tinha as melhores notas, né? Eu sempre fui aquele aluno que estudava pra passar, mas eu também nunca tirei nota vermelha, sabe? Então, óbvio que meus pais não tinham muitos sinais ali de que eu pudesse ter o TDAH. Passou despercebido, mas na minha fase adulta, né, quando eu comecei a ter a minha rotina de adulto, eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade para fazer coisas que pessoas neurotípicas fazem com muita facilidade, que é natural para elas, né? Para mim requer um pouco mais de esforço. E também outras coisas que eu vou estar descrevendo aqui para vocês entenderem mais ou menos como que foi esse questionamento. Peguei um questionário de um canal aqui do YouTube que chama Me with ADHD. É um canal gringo, então eu traduzi para vocês as perguntas que ele tem lá no questionário. E esse questionário é mais para você realmente entrar nessas reflexões aí, ver se você se enquadra. E se você se identificar com mais da metade desses sintomas, é capaz que você possa ter ADHD, que seria TDAH em português, né? E se você se identificar, leva essa preocupação pro seu médico. Fala assim, olha, eu tô com essa preocupação, eu tô achando que pode ser isso, ou pode ser outras coisas. Queria fazer um teste aí mais profundo pra ter certeza pra eu ter o meu diagnóstico, beleza? Então vamos lá. Quando eu era au pair, eu fui au pair nos Estados Unidos por 2 anos, né? Eu cuidava de criança e criança tem a atenção, né, de 5 minutos. Então, a cada 5 minutos a gente trocava de atividade e eu sempre me dei muito bem com criança porque eu achava maravilhoso, que eu nunca ficava entediada, então eu tava o tempo inteiro fazendo 1000 coisas. E eu trabalhei de babá muitos anos, 6 anos, né? E porque eu trabalhava com criança, eu acho que eu nunca parei pra analisar esses outros contextos da minha vida. São tantas coisas, gente, tantos sinais, que hoje eu olho e fico assim, mano, como você não percebeu isso antes? Não é possível. Mas foi principalmente quando eu entrei na faculdade que eu comecei a perceber muitos sinais e uma dificuldade muito grande de aprendizado. E dentro de mim eu sempre sentia que tinha uma coisa errada comigo, sabe? Mas eu não conseguia nomear essas coisas. Mas quando eu tava tentando melhorar, sem necessariamente procurar um diagnóstico, porque eu não tinha ideia que eu tinha um problema, eu comecei a procurar formas de me organizar melhor, sabe? Formas de como organizar seu dia, como ser uma pessoa mais produtiva, sabe assim? E aí eu comecei a entrar nos comentários desses vídeos do YouTube que eu tava assistindo e aí tinham milhares de pessoas descrevendo
a minha vida, tipo, exatamente o que eu tava vivendo. E muitas dessas pessoas falavam assim, depois que eu fui diagnosticada com TDAH, eu comecei a tomar o medicamento, a minha vida melhorou 1000%, porque agora eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. E aí eu fiquei assim, gente... E aí eu fui atrás de, né, de entender melhor o que era o TDAH, procurei vários vídeos que explicavam, davam contexto, o que de fato é. Então, assim, não usem só esse vídeo como um parâmetro, vão atrás de saber o que é. Mas, enfim, eu vou pegar esse questionário, vou fazer com vocês, eu vou explicar de uma forma muito resumida, porque, como eu falei, são inúmeros sintomas. Por que eu cheguei na conclusão de que eu precisava fazer o teste para ter esse diagnóstico oficial, beleza? As principais características, assim, de uma forma bem resumida, que uma pessoa com TDAH tem, né? Principalmente adultos com TDAH. Uma memória muito ruim, impulsividade, dificuldade de atenção e uma sensibilidade emocional muito grande. E aí você olha assim e fala assim, pô, eu também tenho essas coisas aí, será que eu tenho TDAH? Não são só isso, essas são, tipo, uma forma muito resumida de especificar quais são as características, beleza? Mas são muitas coisinhas. Ah, e eu vou fazer um adendo aqui também. Uma coisa muito interessante é que não é só o nosso comportamento, mas assim, como que funciona isso, né? Porque você ter TDAH, a forma como seu cérebro libera dopamina, que muda, né? Então, por exemplo, quando é uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente ama, o nosso cérebro libera muita dopamina e a gente consegue fazer aquilo com muita facilidade, tipo, é muito fácil. Mas quando a gente não tem aquele nível excessivo de dopamina, a gente se sente zero motivado pra fazer qualquer que seja atividade, entendeu? Então daí que vem o déficit de atenção, né? Porque na verdade a gente tem uma atenção meio seletiva, assim, sabe? Não quer dizer que quando você não tá prestando atenção, que você não gosta, mas que você não necessariamente tem um prazer em fazer aquilo. Ou, por exemplo, você fica muito entediado, muito rápido, e aí acaba que você se perde numa conversa. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos fazer esse questionário aqui junto pra eu ir contando o contexto das coisas pra vocês, beleza? Bom, primeira coisa, né? Primeira pergunta, você tem uma dificuldade grande de iniciar projetos? Não necessariamente ter a ideia ou escrever a ideia, mas dar aquele pontapé inicial. Eu, por exemplo, se você sentar pra conversar comigo e falar, Priscila, eu preciso de uma ideia sobre isso, eu vou aparecer com 28 formas diferentes de executar a mesma ideia. Eu acho que, no geral, as pessoas com TDAH, elas são muito criativas. A gente tem uma facilidade muito grande de criatividade, mas o problema começa quando a gente tem que executar a ideia. Muitas vezes a gente tá executando a ideia, mas aí no meio do caminho a gente percebe que ela poderia ser melhor se fosse de outro jeito, e a gente deixa aquilo de lado e faz outra coisa, sabe? Isso é muito difícil, porque, por exemplo, eu tenho milhares de ideias, muitas ideias mesmo, todas guardadinhas, todas pela metade, todos os projetos que eu iniciei não consegui terminar. Enfim, essa é uma das características, uma dificuldade de dar início e continuidade a projetos. Segunda coisa, você tem uma falta de atenção com detalhes? Por exemplo, quando eu vou escrever um texto para a faculdade, ou até mesmo no Instagram, você já deve ter reparado. Eu escrevo o texto, publico, e aí sempre tem uma palavra que tá escrita errada, um vírgula faltando, ponto faltando, coisas assim que o meu cérebro, quando eu tô escaneando aquela informação ali, quando eu tô relendo ou tô tentando, ele basicamente ignora certas coisas assim automaticamente. Então, por exemplo, vocês que acompanham lá o outro canal, às vezes eu publico vídeos e aí tá o nome da pessoa tá errado, tipo, escrito errado, ou o link do Instagram dela tá errado, e as pessoas acham que é uma falta de atenção. E é uma falta de atenção, né? Mas não é porque eu não li o negócio, entendeu? É porque eu li e meu cérebro simplesmente não absorveu aquela informação de que ali tava errado, entendeu? É uma coisa assim de você deixar passar detalhes bobos, que quando as pessoas pontuam pra você, você fala assim, caramba, como é que eu não vi isso, sabe? Uma coisa tão óbvia, por que eu não enxerguei? Eu tenho muito isso. Por isso que até hoje, pra entregar meus trabalhos, eu sempre peço pra algum amigo ler, porque sempre tem uma palavrinha escrita errado, um detalhezinho besta que diminui minha nota. Então eu aprendi que, né, pra eu entregar um negócio 100%, eu preciso sempre ter uma segunda opinião, pelo menos alguém pra proofread ali, pra fazer a leitura, pra ter certeza que tá tudo certinho, entendeu? E geralmente isso acontece também porque a gente tem a tendência de procrastinar muito, né? Como eu falei, a forma que o nosso cérebro libera dopamina é diferente de uma pessoa neurotípica. Então, quando a gente tem, por exemplo, um trabalho pra fazer, e a gente tem 2 semanas pra fazer ele, a gente geralmente conta que, em 4 dias eu consigo fazer. Ou a gente tenta fazer esse trabalho, mas aí o nosso cérebro não libera dopamina o suficiente
suficiente pra virar aquela chavinha e a gente dá início no trabalho e a gente perde muito tempo olhando pra uma tela branca. E você fica assim e fala, gente, por que meu cérebro não funciona? Por que não vai? Por que não vai? E não vai, não adianta. E aí você sabe que quando tiver faltando 4 dias, 3 dias pra você entregar, você vai conseguir escrever tudo aquilo. Só que aí o que acontece? Como você tá fazendo tudo com muita pressa, né? Os detalhes não vão ficar perfeitos e aí, né, você já consegue ver alguns traços aí da falta de atenção. Então, é uma dificuldade mesmo de se organizar com o tempo e prestar atenção em detalhes, e enfim, essa é uma das características. A próxima coisa, você se distrai muito facilmente, não precisa ser nem necessariamente fazer uma atividade que requer muito esforço. Por exemplo, às vezes você está assistindo um filme e aí você vê o passarinho passando na rua e você presta atenção no passarinho, quando você olha pra TV de novo, já passou 10 minutos, sabe assim, você fica, nossa, tem que voltar. Ou, por exemplo, você tá ouvindo sei lá, um podcast, e aí você lá tá lavando louça. E aí você vai pra outro lugar, entendeu? Quando você vê, fala, meu, passou 10 minutos do podcast e você não ouviu o que foi dito ali. Ou você tá, por exemplo, no meio de uma conversa e você tá olhando pra boca da pessoa e ela tá falando, mas você não absorveu o que ela falou, sabe? A pessoa responde e você fica assim, meu Deus, do que a gente tá falando mesmo? E você não consegue lembrar. É muito difícil isso, eu acho que é uma das coisas principais, assim, que eu tenho dificuldade, porque, por exemplo, eu tenho um relacionamento, né, e muitas vezes eu sinto que ele sente que eu não dou atenção, ou que eu não tô prestando atenção, ou que eu não me importo, quando na verdade é só a forma que meu cérebro funciona, então, às vezes ele fica cansado de ter que repetir algumas coisas, por exemplo, eu acho que eu pergunto pra ele umas 3, 4 vezes na semana os dias que ele vai trabalhar, sabe? Ele fala, pô, já falei 4 vezes já que eu vou na quarta-feira ou vou na sexta-feira, porque ele trabalha de casa, né, e eu quero saber os dias que ele vai pro escritório. Então, assim, é mais ou menos isso. É uma distração muito fácil, assim, né? Uma coisa também que me ajudou a perceber essa distração foi quando eu comecei a estudar no modo Pomodoro, que eu não sei se vocês conhecem, mas é quando você coloca um timer pra você focar. Olha só a dificuldade que você tem de focar essa pessoa. Você coloca um timer pra você focar ali e ficar um tempo estudando. Por exemplo, eu coloco 25 minutos e 5 de pausa. E aí eu colocava o timer lá, dava 3 minutos, eu já olhava no celular. Sabe, assim, a cada 3 minutos eu pegava pra olhar, tipo, eu não conseguia focar. Eu falei, gente, isso não pode ser normal. Tipo, como assim? Eu não consigo sentar pra fazer um negócio por mais de 10 minutos, sabe? Era uma coisa muito estranha pra mim. Mas uma coisa também que era bastante tóxica, porque você começa a achar que você é preguiçoso, sabe? E você começa a achar que, enfim, que você não é boa o suficiente, aí vira outras coisas que a gente vai falar mais pra frente. Mas esse também é um dos sintomas. Próxima pergunta. Quando você consegue finalmente focar em algo, você foca demais? Tipo, você fica 3 horas seguidas fazendo algo que você nem percebeu o tempo passar, que você ficou tão focado que você esqueceu de ir no banheiro, você esqueceu de comer, quando você viu já era 4 horas da tarde e você ainda tá fazendo aquilo? Pois é, esse também é um dos sintomas. Eu tenho muito isso, principalmente quando eu tô fazendo atividades que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu tô fazendo aula de piano agora, né? E eu gosto muito, gente, é um prazer. Eu finalmente achei um instrumento que me dá prazer. Isso é muito louco, porque eu sempre quis aprender um instrumento, mas eu nunca tive o prazer o suficiente pra eu continuar. E com o piano, gente, se deixar, eu sento lá, eu fico 6 horas seguidas tocando a porra do piano. Não sei porquê, não sei o que tem, mas eu acho muito gostosa a sensação, assim, quando você começa a aprender e tal. Isso acontece também quando eu tô, por exemplo, assistindo algo que eu gosto. Eu já assisti séries inteiras em um dia, 10 episódios em um dia, sabe? Roll another blunt. Yeah. Nossa, meu piercing tava pra dentro. Que estranho, mas enfim. É uma tensão muito, não sei explicar. Você vai entra num buraco ali de Nárnia e você fica lá até a hora que, sei lá, que o seu cérebro conseguir voltar pra realidade e você fala, caramba, nossa, eu passei muito tempo pensando nisso, eu passei muito tempo fazendo isso, meu Deus, preciso fazer outra coisa, sabe? É uma tensão muito focada e inexplicável. Você simplesmente não entende. Ou, por exemplo, quando você acha algo que você gosta muito. Teve uma época que eu era louca por causa dos maias, eu só assistia os maias, eu só falava sobre os maias, só queria ler sobre os maias. Eu ficava horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas aprendendo sobre aquilo e eu não ia usar pra absolutamente nada. Não tinha nada na minha faculdade falando sobre isso, não tinha nada das minhas amigas falando sobre isso, não tinha nada. Era simplesmente pura curiosidade pela história dos maias. Porque eu não sei. Mas ficava muito focada ali por horas indeterminadas fazendo a mesma coisa. Essa aqui acho que foi a coisa principal pra mim, que foi a organização do meu tempo, né? Você sente que você não consegue nunca fazer tudo que você planejou pra um dia? E ao mesmo tempo que você sente que você tá fazendo muita coisa, você sente que você não tá fazendo nada? Ah, eu não sei, é como se você se sente preguiçoso, mas ao mesmo tempo você se sente cansado o tempo inteiro, sabe assim? Pô, se eu
eu tenho a impressão que eu fiz tanta coisa, mas aí você olha e não fez nada. Dá um exemplo aqui que eu acho que, enfim, quem tem TDAH mesmo vai se identificar muito. A gente tem uma ilusão de que a gente salva tempo, que a gente ganha tempo fazendo certas coisas. Por exemplo, você vai lavar a louça. Aí você fala assim, bom, já que eu vou lavar a louça, eu vou colocar a roupa pra bater enquanto eu tô lavando a louça, que daí vai adiantando aquilo. Aí você vai lá lavar a roupa. Aí você separa a roupa e põe a roupa pra bater. Aí enquanto você tá fazendo isso, você lembra, pô, mas é verdade, tinha outras roupas de ontem que eu não estendi ainda, tá aqui, não, já vou botar a roupa pra estender. Você vai lá botar a roupa pra estender enquanto a outra tá batendo, e a louça lá na pia. Aí você coloca a roupa lá. Aí quando você chega lá, você percebe que no varal tem roupa que tá lá no varal há 5 dias. 5 dias, você fala assim, pô, nossa, esqueci de dobrar essa roupa, vou dobrar. Aí você volta lá pro quarto e vai dobrar a roupa. Aí você começa a dobrar a roupa. Aí enquanto você tá dobrando a roupa, você fala, pô, esqueci de passar as outras. Você começa a passar a roupa. Aí você vai passando a roupa e tal. Aí você termina de passar a roupa, aí você volta lá, fala assim, agora as roupas que eu coloquei pra bater de manhã já estão lavadas. E aí você fica nesse loop, entendeu? Eterno. E aí quando você vai ver, tipo, o dia passou e a louça tá na pia. E você fica assim, gente, como que isso aconteceu? Eu não tenho outra explicação melhor do que essa pra mim, assim. É uma constante fazer coisas e não terminar nada, sabe assim? É muito esquisito isso. Por isso que a gente precisa fazer listas e colocar timers pra fazer as coisas. Mas enfim, essa é uma das características também. Uma dificuldade de organizar o seu dia a dia, o seu tempo, sabe? Achar que uma tarefa leva um tempo específico e aquela tarefa leva muito mais. Ou começar a fazer aquela tarefa e parar no meio para fazer uma outra tarefa que você lembra enquanto você está fazendo. Vira uma bola de neve e aí você sempre tem essa sensação. Estou muito cansada, mas não fiz nada. Sabe assim, essa é a sensação que a gente tem. Mas não é verdade, né? A gente fez muita coisa, a gente só não processou o que a gente fez. Essa já entra na próxima pergunta, que é a questão da desorganização. Você se sente uma pessoa desorganizada? Porque eu também tenho essa sensação constantemente de que eu tô o tempo inteiro fazendo coisinhas e minha casa está sempre uma bagunça. Você usa muito aquela frase, minha casa é aquela bagunça organizada, que só você sabe onde estão as coisas? Pois é. Mas é isso, é uma dificuldade muito grande de manter as coisas organizadas ou de prestar atenção que elas estão ficando desorganizadas. Por quê? Porque você tá fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E aí, quando você percebe, tem 1000 coisas espalhadas pela casa. Eu vou mostrar pra vocês verem que eu não tô mentindo. Olha só, porque eu não tenho muita paciência, mas olha o estado que tá a minha mesa aqui. Tem um milhão de coisas aleatórias. Olha a minha mesa ali. Tem café, tem caderno, tem mochila. Sabe assim? Eu tento, gente, e eu tô aprendendo a aceitar isso sobre mim, mas é uma realidade. Eu tenho uma dificuldade muito grande de manter minha casa organizada. Por isso que hoje eu coloco o timer pra fazer as coisas. Eu tiro pelo menos 20 minutos do meu dia pra limpar a mesa da cozinha, que eu sei que eu vou colocando coisas lá pra eu fazer depois, e aí quando eu vou ver, tá cheio de coisa na mesa. Mas é isso, uma dificuldade grande de se manter organizado, porque a gente tem uma dificuldade de priorizar certas coisas, de colocar o que é prioridade naquele momento. Essa aqui eu acho que é uma das mais difíceis pra mim, que é difícil porque as outras pessoas, quem convive com você, não entende a condição, não sabe como que é, como lidar com pessoas e acaba te machucando sem perceber, sem querer, obviamente. Mas isso não significa que não dói na gente, né? E porque a gente não é neurotípico, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções. No meu caso, por exemplo, quando eu faço uma amizade com alguém que eu sinto uma coisa muito boa vindo daquela pessoa, eu sou muito intensa, entendeu? Eu vou com muita sede ao pote, entendeu? E eu sei que para algumas pessoas isso pode assustar, né? Mas é porque meu cérebro, ele libera muita dopamina quando eu lido com uma coisa nova e com uma coisa que eu gosto muito. Então, aquela demonstração tão grande de afeto pode parecer uma forçação de barra, muitas vezes, né? E que acaba gerando um desconforto da pessoa, tipo, por que essa pessoa tá me tratando assim, com tanto, acabou de me conhecer e tá me falando comigo como se fosse minha melhor amiga, sabe? Que coisa estranha. E acaba que você divide coisas que você normalmente não divide, dependendo das pessoas, que pessoas neurotípicas não dividiriam numa mesa de bar. Você fica muito emocionado, literalmente. Mas ao mesmo tempo, como você sabe que você tem essa tendência, você acaba criando um mecanismo pra se colocar nesse potinho, né? Então isso gera um desconforto muito grande em você mesmo, porque você tem um medo muito grande de ser rejeitado e acaba que vira uma bola de neve, porque você conhece pessoas que você gosta muito, essas pessoas veem esse comportamento como sendo estranho, aí você entra nesse looping de tipo assim, pô, ninguém me ama, ninguém me quer, e você se joga num buraco e ali você fica. E a gente também tem uma predisposição a uma condição que se chama Rejection Sensitive Dysphoria. Eu acho que é esse
o termo, que é um medo muito, muito grande de ser rejeitado. E a gente entra nas relações meio que sabendo que vai ser rejeitado. E aí a gente começa a ter comportamentos que a gente não sabe explicar porque a gente tá tendo, mas é um medo tão grande de ser rejeitado que a gente entra nesse mecanismo de agradar as pessoas, sabe? Assim, você começa a anular você mesmo pra poder agradar as pessoas com medo de rejeição, e óbvio que as pessoas começam a perceber aquilo e você vira aquela pessoa tipo, nossa, sem noção. Mas não. Você só, literalmente, você tem um cérebro que funciona diferente, um cérebro que vê as amizades de forma diferente. E também a gente tem uma tendência a trocar essas emoções com muita facilidade. Por exemplo, no momento você tá sentindo muito amor e daqui a pouco você tá com raiva, sabe assim? Uma coisinha pequena se transforma numa coisa gigantesca dentro da sua cabeça. Você, às vezes, fica matutando aquilo na sua cabeça e criando histórias sobre aquilo que às vezes não tem nada a ver, sabe? Às vezes a pessoa nem tá lembrando, às vezes a pessoa fez sem querer. Mas a gente que tem essa tendência acaba virando uma bola de neve que pode gerar muitos outros problemas. Então, basicamente, as perguntas que eu tenho pra você você sente que às vezes você exagera um pouco na questão da emoção? Que você sente muito mais que as outras pessoas? Ou que você tem uma dificuldade muito grande de deixar as coisas irem embora? Ou se você pensa muito na impressão que você deixa nas pessoas, sabe? Se as pessoas gostam de você ou deixam de gostar? Ou você se sente muito, muito frustrado quando você quer fazer uma conexão e você não consegue? Então essas emoções são algumas características que pessoas com TDAH têm mais intenso, né? Aí também eu acho que entra um pouco da impulsividade, porque pessoas com TDAH tendem a ser muito impulsivas. Você é uma pessoa impulsiva? Sabe quando você tá conversando com alguém e a pessoa tá falando alguma coisa e aí já vem a coisa na sua cabeça que você quer falar e aí você não consegue nem esperar de terminar a pessoa falar, você precisa colocar aquilo pra fora de forma muito como se fosse uma urgência? Esse é um sinal. Você sente que as pessoas à sua volta falam muito assim, calma, vamos com calma, vamos pensar melhor sobre isso. Vou dar um exemplo aqui também. Não sei se vocês viram, galera do meu Instagram, que eu tô montando uma aula de dança, né? Porque eu tava com muita vontade de fazer dança. Mas eu queria, tipo, aquelas músicas brasileiras, tipo Luísa Sonza, Anitta e tudo mais. E não tinha. O que que eu fiz? No mesmo dia, né? Na verdade, não foi no mesmo dia. Eu tava com vontade de fazer há um tempo. E eu tava conversando com algumas amigas com essa possibilidade. Mas aí todo mundo, não sei se eu posso, isso aqui. Não rolou interesse. Eu falei, bom, eu quero fazer, eu vou fazer essa porra. Então aí, o que que eu fiz? Postei no Instagram no mesmo dia. Criei um grupo no Telegram. Fiz 2 turmas que encheu em 2 dias. Tipo, tem 60 pessoas nas turmas. E agora virei organizadora de aula de dança. Tipo, do nada, sabe assim? Então, quando eu tô com muita vontade de fazer... Tipo, quando eu tô... Essa dopamina tá vindo assim, eu faço tudo com muita rapidez, entendeu? Muita impulsividade. Em uma semana eu desenvolvi tudo isso. Essa vontade que eu tinha de fazer dança virou em aula de dança. Já criei o grupo do Telegram, já virei... Sabe assim? É uma coisa muito louca. É um negócio que vem assim que você não sabe de onde você sai fazendo. E aí as pessoas à sua volta ficam assim... Meu Deus, muito assustado, sabe? Eu tenho aprendido muito isso depois que eu descobri o TDAH, de tomar tempo antes de tomar atitudes. Muitas vezes eu respondo pelo emocional, né? A pessoa me manda alguma coisa e na hora eu já respondo. Agora eu tento parar, analisar, pensar e daí depois responder. E isso tem feito muito bem. Mas essa impulsividade que muitas vezes é inexplicável e que muitas vezes é mal interpretada por outras pessoas. Então tá aí mais um sinal. Próxima coisa, que também ajuda muito nas relações, que é a falta de memória. Cara, isso é muito louco. Eu tenho uma situação que aconteceu. Na verdade, os meus amigos de Michigan, quando eu morava lá nos Estados Unidos, me chamavam de Dory, porque eu tenho a memória muito fraca, muito fraca. Mas na verdade é uma falta de atenção, só não percebia. Mas teve uma vez em específico que a gente foi num bar e aí tinha umas 5 pessoas assim numa roda e eu cheguei, fui cumprimentando cada um, dando a mão, né, porque americanos a gente dá a mão. Oi, tudo bem, Priscila, prazer. Oi, tudo bem, Priscila, prazer. Eu sei, gente, que eu dei 2 voltas na mesma roda. E a minha amiga, tipo, deixou eu dar pra ver quando que eu ia parar, sabe? Mas aí, quando todo mundo começou a perceber, todo mundo começou a rir. E eu falei, oxe, gente, o que que foi? Aí a minha amiga, você já tá dando a 2ª volta, você percebeu? Aí eu fiquei, é esse tipo de coisa. Eu tenho uma que, cara, é muito bizarro, porque olhando isso agora, eu falei, gente, isso é um sinal tão... Literalmente esqueci na mesma hora. Eu conheci a pessoa falou o nome dela, eu dei uma volta, falei oi pra ela de novo e eu não percebi. Olha que coisa louca. Ou coisas que você acabou de fazer, por exemplo, às vezes eu tô saindo de casa e aí eu olho e falo assim, será que eu peguei a máscara? Tiro a máscara assim do bolso, peguei. Aí, literalmente 1 minuto depois, será que eu peguei a máscara? Tiro de novo, põe no bolso, peguei. Aí eu paro de novo e falo assim, gente... Eu peguei sabe assim? Eu falei, eu tenho certeza que eu acabei de olhar no meu bolso, mas eu peguei. E aí eu olho de novo. Ou, mesma coisa, quantas vezes meus amigos estão aqui
na minha casa e eu, gente, cadê meu celular? Literalmente toda hora. E tá sempre comigo, tá no meu bolso, tá na minha mesa. Eu perco o celular, tipo, em 2 minutos que eu acabei de pegar, eu perco, sabe? Então é uma perda de memória, assim, de memórias curtas. Ou você tá fazendo uma receita. Isso acontece constantemente também. Tô fazendo a receita lá do bolo e tá lá, 2 copos de leite. Aí eu vou na geladeira, pego o copo de leite. Aí eu, quanto que é mesmo? Eu tenho que voltar e olhar na receita, sabe? Assim, coisas pequenininhas, com memórias rápidas, assim. A gente tem muita dificuldade de absorver aquela memória. Então, outro sinal. E por último, você tem uma dificuldade muito grande de desligar o cérebro. Tipo, desligar quando eu digo é você deitar na cama assim, ó, e conseguir dormir. Ou você fica lá horas e horas e horas e horas pensando, aí você... Muitas vezes eu vou ouvir um audiobook pra eu tentar dormir, e aí no meio do audiobook eu percebo que meu cérebro tá em outra conversa, e o audiobook rolando, sabe assim? Meditação pra mim também é uma dificuldade muito grande, eu tenho tentado fazer, né, porque eu sei que ajuda na questão da concentração, mas é uma dificuldade muito grande, porque eu começo a meditar, e eu começo a fazer lista do mercado, começo, enfim, listas de afazer, inúmeras coisas que... Até eu desligar, quando eu vou ver, já é 2 da manhã. É isso, uma dificuldade muito grande de deixar o cérebro em silêncio. Tá sempre a 1000 por hora, sabe? Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas assim, olha só o tamanho que tá esse vídeo. E esses são detalhes, gente. São coisas pequenas que eu pude descrever aqui. Mas tem muito mais, assim, sabe? Se eu for falar todos os sinais que eu tenho todas essas coisas que eu descrevi, mas se eu for falar de todos os sinais que eu tenho, eu acho que eu vou ficar muitas horas aqui, porque depois que eu descobri, né, o TDAH, eu comecei a tratar e tudo mais, e eu comecei a observar mais o meu comportamento e tentar corrigir algumas coisas. Não porque elas são erradas, mas porque eu acho que elas vão melhorar a minha vida. Então eu comecei a fazer listas de afazeres, sabe? Diários, tentando organizar meu dia por horas. E é uma coisa assim, você organizar seu dia por horas já é uma coisa que requer muito de uma pessoa com TDAH, né? Já é uma coisa que realmente é muito difícil, mas que pode ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Então é por isso que eu tô fazendo essas coisas. Eu acho que realmente tem ajudado bastante. Mas se você disse sim para a maioria dessas perguntas aí, nesses detalhes que eu compartilhei com vocês, esse comportamento, é bem provável que você tenha TDAH. Óbvio que isso não quer dizer que se você teve isso uma vez, são coisas crônicas que estão presentes na sua vida, que fazem parte da sua rotina, que diariamente seus dias são assim, sabe? Não é, por exemplo, eu esqueci meu celular uma vez e tenho TDAH. Não, são coisas que é tipo diariamente, sabe? Com muita frequência, a ponto das pessoas começarem a apontar isso em você, a ponto do seu parceiro começar a apontar isso em você. Você começa a perceber que você tem uma dificuldade muito grande com coisas simples, que para outras pessoas são simples, como sentar e ler um livro e você não consegue, como sentar e estudar. Quando você descobre, né, quando você cria o diagnóstico, você começa a trabalhar para que as coisas comecem a funcionar melhor pro seu tipo de cérebro, né? Não muda nada em relação à minha capacidade, literalmente nada. Eu sou tão capaz quando uma pessoa que tem um cérebro típico. A única diferença é que a forma que eu aprendo, a forma que eu executo, a forma que eu processo a informação é diferente da maioria das pessoas. Então, é você aprender essas coisas sobre você, né? Autoconhecimento para você ter uma vida melhor. E assim, agora eu vou falar, né, um pouquinho, já tá enorme esse vídeo, mas eu vou falar só um pouquinho rapidinho sobre como as coisas melhoraram depois que eu fui diagnosticada e que eu comecei o tratamento. Eu entrei em contato com o médico aqui do Quebec, o médico me encaminhou para um especialista, um psiquiatra, e aí depois eu fiz um teste com o psiquiatra, um teste assim com umas perguntas e tudo mais. A gente fez um exame de sangue para ver o que tava faltando, se tinha coisas se era questão de hormônio e tudo mais, porque memória fraca e, enfim, falta de atenção, tem muitas outras coisas, não necessariamente significa que você tem TDAH, tem questões hormonais, tem questões alimentação, saúde e tudo mais. Só que as minhas coisas estavam tudo normalizadas e tal. E aí, o que ele falou pra mim foi o seguinte, gente, 98% de chances que você tenha TDAH e a gente vai começar a tratar com medicamento, porém, eu quero que você faça um assessment mais específico. Eu não fiz esse teste ainda, eu tô aguardando. Então pode ser que tenha outras coisas também além do TDAH. Pode ser que seja uma outra condição muito similar, mas a gente começou o tratamento por conta do histórico, por conta de tudo que estava acontecendo, por conta de como aquilo estava afetando minha vida. Eu tava num ponto assim que eu tava quase entrando em depressão, sabe? Eu tava muito mal mesmo. Ele resolveu que eu ia começar o tratamento com medicamento, comecei na menor dose. E a partir do primeiro dia, gente, a minha vida, tipo, nos 3 primeiros dias,
fiquei com uma sensação esquisita no estômago. Mas depois melhorou muito. Eu consegui entregar trabalho, tipo, dias antes. Isso nunca tinha acontecido. Eu consegui organizar minha agenda. Agora eu consigo seguir regradamente os meus horários, coisas que eu não conseguia fazer. A minha parte da questão da produtividade melhorou imensamente, imensamente. Eu percebi que eu conseguia absorver melhor o conteúdo da aula, que ao invés de eu ficar lá desenhando no papel, eu tava prestando atenção na professora, porque eu fazia muito isso. Eu tô dentro da aula, a professora tá falando e eu tô desenhando, sabe? Sem prestar atenção, muito, muito louco isso. Então isso melhorou muito. Porém, a minha questão do emocional, olha, eu ainda vou ter que conversar com o meu médico pra saber se de fato esse realmente é o melhor remédio pra mim, porque ele afetou demais o meu emocional, assim. Nossa, foi uma montanha russa que vocês não têm noção. Sabe, chutei o balde e tô indo buscar porque foi bem difícil, tá sendo bem difícil. Mas ao mesmo tempo, quanto mais você aprende sobre essas condições, quanto mais você aprende sobre você mesmo, você começa a ter um pouco mais de empatia por você mesmo, sabe? Só, pô, eu não sou uma pessoa burra, eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa que o cérebro funciona diferente. Eu não sou uma pessoa fria, eu não sou uma pessoa tóxica, eu não sou uma pessoa que tem energia ruim. Eu sou uma pessoa que tem um cérebro que trabalha diferente com as emoções, sabe? E aí você pode achar formas melhores de lidar com as outras pessoas, de lidar com você mesmo, de lidar com o seu dia a dia. Então é isso que eu tô focada agora. Não tenho uma resposta absoluta para nada. Sou uma pessoa em evolução, tanto quanto você. Porém, saber disso, sabe? Me trouxe um pouco de paz, assim, sabe? De entender melhor como que funciona o meu cérebro, como que as minhas diferenças e por que eu tinha tantas dificuldades em algumas áreas da minha vida. E eu tenho certeza que a minha vida daqui pra frente só vai melhorar. Por isso que eu acho muito importante você buscar o seu diagnóstico, se você acha que você tem isso. E, enfim, eu acho que eu já falei demais, né? Já deu tudo isso de vídeo. Não sei quanto tempo vai ficar depois da edição, mas olha, tá longo aqui. E no mais, se vocês tiverem qualquer dúvida, já sabe, é só deixar aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais disso, ou faça, sei lá, uma live respondendo perguntas, pode deixar aqui também. Faço com o maior prazer. Como eu falei pra vocês, ser diagnosticada me trouxe uma paz, assim, uma paz de espírito que há muito tempo eu buscava, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, eu não conseguia denominar aquilo, sabe? Então, poder denominar, poder trabalhar, poder buscar formas de melhorar, já melhora a nossa qualidade de vida imensamente. E se você se sente frustrado por tudo isso que eu descrevi aqui, vai atrás de ajuda, sabe? Você merece ter uma vida melhor, você merece ter uma vida com qualidade, você merece estar com pessoas que te aceitam, te amam pelas coisas que você é, pela forma que você é, pela forma que o seu cérebro funciona. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima. Antes de eu ir, se inscreve no canal, vai me seguir no Instagram e, enfim, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!